Oi, gente. Olha, hoje nós vamos entrar num assunto bem novo, mas que é muito já batido por todos nós, que é o título 2 da Constituição, Direitos e Garantias Fundamentais. Lembra que o título 2 se divide em 5 capítulos. Tem os direitos e deveres individuais e coletivos, eu tenho os direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, dividido em capítulos. Quando eu falo de direitos e garantias fundamentais, no sentido amplo, você tem que se lembrar de alguns detalhes. Primeiro, existe diferença entre direito e garantia? E aí você tem que se lembrar da doutrina de Rui Barbosa, que é a doutrina adotada em praticamente todos os livros doutrinários, que ele distingue: direito é o bem que a Constituição protege, ele é declaratório, por exemplo, como o direito à vida, a casa que é inviolável, né, a intimidade, a vida privada, são alguns direitos que a Constituição escolhe para proteger. Por isso que eles são declaratórios, como diz Rui Barbosa. Mas também existem as garantias. E as garantias, elas são assecuratórias. É para proteger o bem que a Constituição elegeu. Malu, exemplo disso, direito de locomoção, que é o bem que a Constituição escolheu para proteger, e o habeas corpus, que é a garantia para proteger o direito de locomoção. Mas existe outra doutrina em contrapartida, né? Por exemplo, doutrina de Sampaio Dória, que ele diz que, apesar de existir essa distinção entre direito e garantia, garantia também é direito, porque é o direito que você tem de exigir do poder público as garantias. Então aí é uma questão doutrinária e você tem que levar em conta também essa contrapartida aí de Sampaio Dória. Eu coloquei aqui para vocês uma breve evolução dos direitos fundamentais para acrescentar nos seus estudos. Coloquei a distinção entre direito e garantia, já falando sobre isso, mas o nosso intuito é mesmo que ver a jurisprudência, ver questões, essa jurisprudência aqui muito interessante. Olha só o que ele diz aqui, que a ausência de direito absoluto, né? Olha só o que ele diz aqui, vou botar aqui na vermelhinha. Os direitos e garantias individuais não têm, e lembrando que isso aqui é o STF, tá, gente? Supremo Tribunal Federal. Não há, os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. Na verdade, a exegese hoje é de que os direitos e garantias individuais, eles podem ser restringidos. O que não pode é ferir o núcleo essencial do direito. Malu, e quem define o núcleo essencial? O STF, né? Se ele disser que não feriu o núcleo, tudo bem, pode ser restringido o direito. Mas se ferir o núcleo essencial desse direito, aí realmente não pode. É aquela história, os direitos podem ser restringidos, podem ser ampliados, o que não podem ser abolidos, né? Por cláusula pétrea, porque é cláusula pétrea. Interessante notar aqui que muitos doutrinadores falam do direito de você não poder ser torturado como um direito absoluto, mas isso é puramente doutrinário. Isso aqui é uma jurisprudência do STF, onde ele diz que os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Talvez na prova, segundo a doutrina, o direito de não ser torturado é um direito absoluto. Aí sim você vai pensar na questão doutrinária. Mas se não falar na questão doutrinária, para o STF, direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Tudo é relativo, né? Porque pode ser restringido. E aí eu tenho aqui uma primeira questão para vocês sobre esse tema. Olha só. Embora se saliente nas garantias fundamentais o caráter instrumental de proteção a direitos, ele está falando de garantias, o caráter instrumental de proteção a direitos, tais garantias também são direitos. Olha aqui Sampaio Dória.
pois se revelam na faculdade dos cidadãos de exigir dos poderes públicos a proteção de outros direitos ou no reconhecimento dos meios processuais adequados a essa finalidade. Item corretíssimo. Então, esse pessoal aí que estuda e só vê um lado da doutrina, como, por exemplo, a doutrina de Rui Barbosa, que separa direito, que é diferente de garantia, já tem doutrinador e com certeza tem para dizer que tudo é direito. Direito em sentido amplo, né? Então, certo item aqui da prova. Outra questão, os direitos fundamentais em que pese possuírem hierarquia constitucional não são absolutos, podendo ser limitados por expressa disposição constitucional ou mediante lei promulgada com fundamento imediato na própria Constituição Federal. Corretíssimo. Malu, eu fiquei com dúvida nesse, os direitos fundamentais em que pese possuírem hierarquia constitucional. Eu sempre soube que não há hierarquia entre as normas constitucionais. Ele não está falando aqui de hierarquia das normas. Ele está falando em que pese na interpretação da norma. Ele está falando de interpretação. Realmente, quando o STF vai interpretar um caso concreto, ele dá mais primazia às normas que tenham conteúdo de direitos e garantias fundamentais. Isso é claro em toda decisão do STF. Então é isso que ele quer dizer, que os direitos fundamentais em que pese possuírem hierarquia constitucional na interpretação das normas, no caso concreto, não são absolutos, podendo ser limitados por expressa disposição constitucional, né, ou mediante lei promulgada com fundamento imediato na própria Constituição. Isso aqui foi muito questionado, essa questão, o CESP não anulou, entendendo como interpretação das normas. Então o item está correto. Outro ponto importante que eu já coloquei aqui para vocês é a classificação histórica dos direitos fundamentais. Malu, isso está caindo em prova? Isso está mais ou menos despencando, né? De vez em quando tem uma questãozinha sobre o tema. Que classificação é essa? Você com certeza já ouviu falar dos direitos de primeira geração, segunda geração, terceira, quarta geração. Com certeza você já ouviu falar. Na verdade, por que foram classificados dessa forma? Por causa da tradição, da história, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês como é que se deu na nossa Constituição. No Brasil, vamos inserir aqui um espaço, uma nova página. Olha só, como é que se deu isso aqui. Está aqui no pretinho. Olha só. Na Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, pela primeira vez, os direitos civis e políticos. Pela primeira vez, conhecido como direitos de primeira dimensão, de primeira geração, as liberdades clássicas, liberdades públicas, né? Na verdade, o intuito aqui era limitar o poder estatal em uma não intervenção, exigir uma não intervenção, era um não fazer, né? E interessante que se você pegar a Constituição de 1824, e eu tenho até aqui um exemplo disso, deixa eu pegar aqui para vocês, é muito interessante. Os nossos direitos e garantias fundamentais estavam no artigo 179 da Constituição de 1824. Aí vem aquela história. E quantos artigos tinham na Constituição de 1824? 179, né? Só isso. Então, olha só. Estava no último artigo da Constituição de 1824. Então, olha só, que eu até coloquei aqui, ó. Artigo 179 da Constituição de 1824. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte, ou seja, na nossa Constituição de 1824, os primeiros direitos que surgiram foram os direitos civis e os direitos políticos, por isso reconhecidos como os direitos de primeira geração. Olha que coisa interessante, né? Aí a gente volta para lá. Tudo bem, Malu, entendi essa parte. Agora os direitos de segunda. Vamos ver agora.
Aí vem a Constituição de 1891, que não acrescentou nada de novo aos direitos fundamentais. 1891. Que houve aqui foi a mudança da forma de Estado, da forma de governo, mas no que diz aos direitos e garantias fundamentais, não se acrescentou muita coisa. Aí veio a Constituição de 1934 e pela primeira vez um título dedicado à ordem econômica e social. Então vieram os direitos sociais, econômicos e culturais, que eu chamo de SEC, para você memorizar, que é segunda dimensão, segunda geração. Aqui, a finalidade já era exigir a intervenção, o fazer do Estado. Exigir educação, saúde, as políticas públicas. Eu saio de um Estado liberal e venho para um Estado social. Não é mais interesse só limitar o Estado. O interesse agora é exigir do Estado um fazer, né? Por isso agora uma intervenção. Direitos de segunda geração. Depois veio a Constituição de 1937, que foi um retrocesso. A Constituição de 1946, muito parecida com a Constituição de 1934, que foi um retorno. Veio a Constituição de 1967, outorgada. Constituição de 1969, embora alguns entendam que seria uma reforma, mas a maioria entende que foi uma nova Constituição. E, por fim, veio a Constituição de 1988. E nessa, pela primeira vez, os direitos difusos. Malu, que são direitos difusos? São aqueles direitos que você não tem como identificar o destinatário, porque o destinatário é a coletividade, é o bem de todos. Direito ao meio ambiente saudável, direitos do consumidor, né? O direito de uma coletividade, que são chamados direitos de terceira dimensão ou terceira geração, conhecido como direitos de fraternidade, de solidariedade. Eu saio de um estado social e venho para um estado fraterno. Então, a classificação histórica dos direitos e garantias fundamentais foi essa no Brasil. Os direitos de primeira, segunda, terceira. Malu, há quem fale dos direitos de quarta. Verdade, Paulo Bonavides fala dos direitos de quarta geração, que é pluralismo político, democracia participativa e direito à informação. E vamos combinar, ele estava certíssimo, né? Porque, olha, você pega o direito de informação, ele foi exaltado na Constituição de 88 como de relevância pública. O que foi a lei de acesso à informação que nós tivemos, né? Então, importantíssima a informação hoje, direitos de quarta geração. Nós temos o conjunto de ideologias, né? Por isso que a nossa Constituição é tida como eclética. Temos muitas ideologias, pensamentos. Então, por isso, o pluralismo político, a democracia participativa, é por isso que tem as manifestações nas ruas, né? O exemplo dessa democracia participativa. Então, ele estava certíssimo quando falou isso. Para ele, por exemplo, quinta geração já seria o direito à paz, paz mundial. Eu coloquei aqui para vocês todos os direitos, né? Lembrando que Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele faz um comparativo desses direitos ao lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira, segunda e terceira dimensão. E eu tenho a jurisprudência do STF, que é muito importante. Olha só o que o STF diz aqui, né, de forma muito concreta. Enquanto os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, olha como é que o STF chama, realça o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, nunca mais você esquece, né? O SEC, que se identifica com as liberdades positivas, cobrar do poder público, reais ou concretas, olha como é que ele chama, acentua o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração que materializam poderes de titularidade coletiva,
atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos. Então eu tenho aí a jurisprudência do STF e logo em seguida eu venho para questões. Olha só. E é bom, né, gente, estudar com questões. Você vê a teoria e já vê a questão aqui, lindíssima. São direitos de quarta geração. O direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Corretíssimo. Ele utilizou a doutrina de Paulo Bonavides, considerando que você vai encontrar doutrinador que fale de outros direitos para a quarta geração, certo? Mas aí você estudando para o CESP, você já tem um direcionamento aqui do que ele utiliza, qual a doutrina que ele utilizou para definir os direitos de quarta geração. Certo, item, vem aqui para a questão 4, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito fundamental de terceira geração, em razão de ser baseado no interesse comum, que liga e une as pessoas e tem caráter universal. Certíssimo o item também aqui, tá? Meio ambiente, direitos de terceira geração. Vinham aqui os direitos fundamentais de primeira dimensão, são aqueles que outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, caracterizando-se, na maioria das vezes, como normas constitucionais programáticas. Esse está errado. E eu tenho certeza que você já sabe por quê. Porque aqui ele está falando dos direitos de segunda geração. Olha o que ele diz. Outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, prestações positivas, exigem do Estado. Os de primeira geração, eles inibem o Estado a não fazer. Estado, eu tenho direito de religião, eu tenho direito de escolher a minha religião, eu tenho direito de que a minha casa é asilo inviolável e que você só pode penetrar quando a Constituição disser ou a norma disser. Ou seja, eu impeço, vem a inibição do Estado, a não intervenção. E aqui estaria errado porque seria direitos de segunda dimensão, caracterizando-se na maioria das vezes como normas constitucionais programáticas. Maluco, o que é isso? Objetivos, metas, tá? Ou seja, programas, quando ele diz os direitos sociais do artigo 6º, a todos são assegurados a educação, a saúde, são metas, são objetivos que o Estado deve implementar, tá? Então, é errado o item. Venham para mais. Olha aí, o de 2014. Oh, a pessoa chega, fica feliz, né? Segundo a doutrina majoritária, olha só, os direitos fundamentais de terceira geração, também denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade, caracterizam-se por se destinarem à proteção de direitos transindividuais, verdadeiro, que passa da esfera individual, que é para uma coletividade, tá? Então, o item está correto. Com certeza você acertou isso, né? Então, depois que a gente viu essa diferença de direito e garantia, que a gente estudou a classificação dos direitos, a gente vai pegar outro ponto importante. Coloquei mais doutrina aqui para você, a eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Isso é interessante porque, olha só, quando se fala da relação entre particulares, vê-se que existe eficácia horizontal, horizonte, dos direitos fundamentais. Mas quando se está diante das relações entre particular e Estado, passa a existir eficácia vertical. E por que isso, Malu? Por causa da supremacia do interesse público sobre o particular, tá? Mas cuidado que isso aqui é pura doutrina, interessante, de vez em quando na prova cai, você pode até botar na sua dissertação, eficácia vertical e horizontal. Menino, vai ficar muito chique. O examinador não vai nem olhar os erros de português, né? Aquela história bem assim. Teoria da eficácia indireta, mediata ou direta e imediata, para você dar uma lida e ficar a par, mas mais importante do que isso, coloquei aqui uma jurisprudência, ó, eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, que é a eficácia vertical,
mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado, que é eficácia horizontal. Jurisprudência importante. Mas eu venho falar aqui da eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Está caindo em prova não, viu, meu amor? Está despencando. Olha só. Primeiro, a dimensão objetiva, que é justamente a eficácia irradiante. Está superando a doutrina clássica da dimensão subjetiva. Olha só. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais tem como consequência a eficácia irradiante dos direitos para o legislativo na função de legislar, para o executivo na função de administrar e para o judiciário na função jurisdicional. Pura doutrina. É a nova visão onde os direitos fundamentais devem ser enxergados não só sob a ótica dos direitos das pessoas frente ao Estado, mas como enunciados que contêm alta carga valorativa. Valores, princípios, regras que norteiam a aplicação do ordenamento jurídico e assumem um papel central no constitucionalismo. Essa é a nova dimensão. Nesse aspecto, a visão objetiva cumpre com o papel de estruturar, regulamentar, concretizar, estruturar, impor o cumprimento das normas o mais rápido possível, visto que os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Olha que interessante. Então, é um dever para o legislativo, é um dever para o executivo e o judiciário. E eles não podem negar esse direito, especialmente os constitucionais. Então, é a dimensão objetiva, o objeto do direito. Diferente da dimensão subjetiva. Olha só, é a visão clássica dos direitos fundamentais. Consiste em enxergá-los como um direito das pessoas em face do Estado, o qual deve exercer um papel negativo, abstenção de intervir para que não viole direitos previstos, notadamente os direitos e garantias individuais, ou positivo, prestações que o Estado faz para as pessoas de forma a garantir condições mais dignas de sobrevivência, notadamente os direitos sociais. Aqui é aquela história do direito de primeira e segunda geração, mas sempre visualizando o sujeito, por isso dimensão subjetiva, no indivíduo. A dimensão objetiva, ele irradia, né, para os outros poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, uma imposição para eles. E aí, eu venho para questões. Olha só. Efeito irradiante dos direitos fundamentais é o atributo que confere caráter eminentemente subjetivo a esses direitos, garantindo proteção do indivíduo contra o Estado. Não, aqui seria a dimensão subjetiva. Subjetiva. Está errado por isso. O efeito irradiante dos direitos fundamentais é da dimensão objetiva. Então, errado o item. A gente acabou de ver, né? Questão número 8. Na dimensão objetiva, olha o que ele está falando. Os direitos fundamentais são qualificados como princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, de modo que sua eficácia irradia para todo o ordenamento jurídico. Corretíssimo o item, né? Corretíssimo. Então, aí você tem um pouco da doutrina dos direitos e garantias fundamentais e a gente já passa para o capítulo 1. Direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º. Maluco, o artigo 5º é enorme, eu sei, mas fazer o quê, né? Ele cai na prova. Então, olha só, se você pegar aqui o caput do artigo 5º, o que é que ele diz? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Importante entender que o direito à vida não é só o direito de nascer com vida, mas o direito de ter uma vida digna.
E o Brasil não só protege a vida extrauterina, como a vida intrauterina. Detalhe também. Os direitos aqui, gente, liberdade, igualdade, segurança e segurança jurídica, tá? E a propriedade nos termos seguintes. O que é mais importante, o que é que sempre cai em prova? São os destinatários desse direito. Quem são os destinatários desse direito? Ele já fala aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Aí olha só essa jurisprudência aqui, ó. O súdito estrangeiro, mesmo não domiciliado no país, tem plena legitimidade para impetrar o remédio constitucional do habeas corpus, em ordem a tornar efetivo, nas hipóteses de persecução penal, o direito subjetivo de que também é titular. Ou seja, mesmo o estrangeiro não domiciliado no país, se ele estiver em trânsito no país, passagem, ele é titular de direitos e deveres individuais, tá? Então, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, não exclui o direito do estrangeiro que, embora não domiciliado no país, esteja em trânsito pelo país. Malu, e quando ele fala de pessoas físicas, ele envolve pessoas jurídicas também, pessoas físicas e pessoas jurídicas, inclusive estrangeiras que tenham sido constituídas pelas leis brasileiras, tá? Detalhe importante, o Estado, ele também é destinatário dos direitos e deveres individuais no que couber. Malu, fala sério, eu tenho no inciso 25, pega o seu inciso 25 do artigo 5º, e ele vai dizer, no caso de eminente perigo público, poderá a autoridade competente usar da propriedade privada assegurada indenização ulterior se houver dano. Meu povo, de que é esse direito? De requisitar o meu bem particular? Do Estado. Então, o Estado também é destinatário. Você pega o inciso 24, vai dizer, lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse social. De que é o direito de desapropriar? Do Estado. Então, alguns direitos têm como destinatário o Estado. Lembra que a pessoa jurídica é no que couber, porque segundo o STF, para desespero, né, de muitos, por exemplo, no habeas corpus, o paciente só pode ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica, embora não seja assim que o STJ entenda. Mas aqui a gente está estudando direito constitucional e a gente tem que estudar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Resultado, pessoas físicas, jurídicas, públicas, é possível, né? Estrangeiras, tudo é destinatário dos direitos e deveres individuais e coletivos. E aí, olha só, coloquei aqui uma decisão importante que o STF analisou, que é o direito da mãe optar por abortar se a criança for anencéfala. Olha só, coloquei aqui. Destarte a interrupção de gestação de feto anencéfalo não configuraria crime contra a vida, porquanto se revelaria conduta atípica. Por derradeiro, versou que atuar com sapiência e justiça, calcados na Constituição e desprovidos de qualquer dogma ou paradigma moral e religioso, determinaria garantir o direito da mulher de manifestar-se livremente, sem o temor de tornar-se ré em possível ação por crime de aborto. A DPF 54, está aí um julgado, para você, um julgado polêmico, em que o STF se posicionou dessa forma. E aqui a gente termina, para no próximo vídeo ainda continuar falando de direitos e deveres individuais e coletivos.